Olá, é com imenso prazer que nós recebemos o convite para estarmos juntos refletindo um pouco sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Hoje, uma lição de Chico Xavier, Nascestes no lar que precisavas. Relendo essa mensagem, que talvez muitos de nós já conheçam, nós chegamos à conclusão que ela foi muito bem iluminada, muito bem ditada, vamos dizer assim, servindo de reflexão e estudo para todos nós, ainda nos dias de hoje, e nos remete a cada palavra, a cada passagem dessa mensagem, ao que é a doutrina espírita, dando ênfase assim a cada, vamos dizer, cada pedaço leva a um estudo de um tema de uma palestra que seja de uma parte que tenha dentro do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Livro dos Espíritos. Então, Chico Xavier, juntamente com Emmanuel, quando nos deu essa mensagem, a espiritualidade em si, não podemos afirmar, mas quase certo que já nos chamava para esse estudo, ou seja, para que a gente pudesse analisar mesmo passo a passo a mensagem de Chico Xavier, o tão grandiosa que ela é. Então a gente começa ele dizendo para a gente: nascestes no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merece. Então a gente fala aqui da reencarnação. Claramente ele falava para a gente da reencarnação. E uma colocação dos espíritos, junto com Allan Kardec, é que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Então, quando ele fala para a gente que nós nascemos no lar, que nós precisávamos nascer e que vestimos esse corpo físico, ele fala da nossa escolha, da gente passar pelas situações que a gente sabe, do aprendizado grande que está dentro da nossa família, das situações que vamos passar com todos os nossos entes queridos, e o corpo físico, que lá na erraticidade nós já escolhemos também que corpo que nós iríamos habitar. Então, ele já começa nos dando essa noção que a mensagem ela vai muito mais além, no sentido da gente ter que estudar, da gente ter que refletir sobre o momento que a gente está passando nessa família atual que escolhemos para viver, seja como pai, como mãe, como filho, como irmão, como integrante de uma família. E também o corpo que nós estamos vestindo, vamos dizer assim, porque sabemos que nós somos espíritos e somos merecedores desse corpo, e por ele temos que fazer da melhor forma possível. E vem então a reencarnação nos mostrar a necessidade que a gente tem de aprendizado, de aceitação, de entender o ser humano que nós somos, físico, mental e espiritual. No segmento, ele fala para a gente, desculpa, que nós moramos de acordo, né, no local, de acordo que Deus nos proporcionou, de acordo com o nosso adiantamento. Então, nós moramos hoje no planeta Terra, que nessa escala que nós conhecemos também, na progressão dos mundos, ainda é um planeta de provas e expiação. E de acordo com o nosso adiantamento, ou seja, nós estamos aqui para passar por esses momentos, estamos falando em nível de mundo, em nível de planeta, não somente em nível de cidade, em nível de Brasil, mas o nosso adiantamento hoje ainda é de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprendermos e espiarmos também, para que a gente possa compreender o ser humano falível que nós somos, de que forma nós estamos sendo provados e de que forma nós vamos compreender essas provas. E, ao mesmo tempo, para espiar algumas situações passadas que nós trazemos, né, enraizados nas nossas existências anteriores,
e hoje vem para a gente como uma forma de melhoria. Então, quando ele fala que nós moramos nesse lugar que Deus nos proporcionou, ele é de acordo com o nosso adiantamento, porque nós ainda temos, apesar de estarmos vamos dizer assim, que a gente sempre fala, com uma pegada muito grande no mundo de regeneração, ainda estamos um pouco voltados para esse planetinha de provas e expiações que ainda somos. E a culpa é nossa, a culpa é nossa, de nós seres humanos, de não estarmos ainda fazendo o necessário. Nós fazemos coisas boas? Fazemos, mas nós vamos ser cobrados pelo que a gente deixa de fazer. O que a gente faz é como se, não é, vamos dizer assim, não é mais do que a nossa obrigação, mas o que a gente deixa de fazer é nisso que a gente vai ser cobrado. E cada um de nós sabe onde está errando, onde precisa melhorar, para que a gente possa, numa outra existência, de acordo com o nosso adiantamento, irmos para um planeta melhor, no caso de regeneração. Isso tem a ver com o que ele disse anteriormente da reencarnação também. Acreditamos que a nossa passagem aqui vai chegar ao fim, sabemos, né? A nossa certeza é essa, e que numa próxima encarnação nossa, numa próxima reencarnação, será interessante que a gente acompanhe a evolução do planeta. Não seria meritório, os espíritos já disseram para a gente, reencarnar no planeta Terra, porque se já aprendemos aqui, o interessante é que a gente vá para um outro plano, e seria interessante que todos nós pudéssemos acompanhar essa evolução e subíssemos juntos para um mundo de regeneração. Não necessariamente aqui na Terra, mas em qualquer outro plano. Afinal, nosso Mestre Jesus nos disse no Evangelho, na Bíblia, que é comum a todas as religiões, existem várias moradas na casa de meu Pai. Então, não podemos achar que seria necessário nós reencarnarmos no planeta Terra. Porém, se for necessário, que possamos ter a humildade para reencarnar e continuar trabalhando a nossa melhoria, até que possa ser dado a oportunidade, de acordo com a nossa evolução, para que a gente possa, vamos dizer assim, subir de nível, né? Ele fala para a gente que nós possuímos recursos que são coerentes com as nossas necessidades e vai de encontro ao tema do supérfluo e o necessário. Essa outra mensagem de Chico Xavier, ele deixa, vou até ler para a gente aqui para ver como é que ela nos remete uma mensagem dele nos remete à outra. E é verdade, ó, uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, quando na mensagem nascestes no lar que merecias, ele fala para a gente que nós possuímos recursos que são coerentes com as nossas necessidades, vai totalmente de encontro a isso, porque nós reclamamos muito, vamos ser sinceros. Reclamamos do dia a dia, reclamamos da nossa casa, reclamamos da família, dos filhos, e passou do momento da gente parar de reclamar e refletir mais no ser humano falível que somos e da necessidade que temos de compreender essa possibilidade que nos é dada de subirmos esse degrau de encontro à evolução.
Ele fala do ambiente de trabalho e o que elegesse espontaneamente é o que elegesse espontaneamente para a tua realização. Talvez a gente possa pensar assim: será que realmente eu estou no ambiente de trabalho que é o que eu preciso, que é o que eu quero, foi realmente espontâneo? Tem uma história interessante que um sociólogo ele foi entrevistar trabalhadores de uma construção civil. Então ele perguntou para um assim: o que que você está fazendo? Aí ele falou: eu estou aqui, eu chego cedo, eu trabalho pesado. No final do dia eu só quero descanso, só quero minha cama, só quero descansar, porque o trabalho é muito pesado. Aí ele perguntou para um outro, e esse outro falou que eu quero trabalhar porque eu preciso dos recursos materiais para pagar minhas dívidas, para sustentar minha família, por isso que eu estou trabalhando aqui. E ele chegou para um terceiro e perguntou também, o que que você está fazendo aqui? Aí ele falou, eu estou trabalhando na construção de uma nova catedral. Aí ele foi e fez a análise, que de todos aqueles trabalhadores, apenas um tinha noção do que estava fazendo. Apenas um sabia o que estava ali fazendo. Sabia que ele estava trabalhando na construção dessa nova catedral, que era cansativo, mas que iria chegar o momento do repouso dele, e sabia também que, como outro, ali era da onde ele tiraria os recursos materiais para seu sustento da própria família. Mas ele tinha noção daquele ambiente que ele construiu, que ele elegeu para a realização dele. Aí a gente fica refletindo, né? A partir do momento que nós estamos dentro do contexto do nosso nascimento, da nossa vida, da nossa existência atual, lá na erraticidade, antes de reencarnarmos, até a forma que vamos trabalhar, onde vamos trabalhar, o que vamos fazer, até isso nós assinamos, vamos dizer assim, um documento junto à espiritualidade para que a gente possa, para que a gente estivesse hoje na situação em que estamos. Então, quando ele fala espontaneamente, não é ligado ao momento atual da nossa vida, já é uma coisa predita, uma coisa pré-existente, que lá antes de reencarnar, nós já tínhamos firmado esse compromisso. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Nos leva a refletir sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Como nós dissemos, é, cada passagem, né, dessa mensagem abre margem para um novo estudo. E só o tempo que a gente tem não seria suficiente para a gente aprofundar mais em cada um desses estudos, mas com certeza vai abrir a curiosidade nossa, que estamos aqui assistindo, estudando junto, né, para que a gente possa se aprofundar. Então, uma das passagens interessantes da codificação é quando Kardec nos fala sobre o parentesco corporal e espiritual, e a gente vai ver que é muito maior do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar esse parentesco. Ele não é somente o que é hoje, é um leque muito grande de atrações, de compromissos, e ele fala de parentes e amigos, ou seja, todos nós temos aqueles amigos que muitas pessoas falam, fulaninho de tal é muito mais meu irmão do que o próprio irmão que mora dentro do meu lar. Já aconteceu, já ouvi várias pessoas falando, e as nossas afinidades com algumas pessoas, que num primeiro momento a gente já, já cria aquele vínculo. E dentro do próprio lar também, aquelas pessoas que convivem com a gente e a gente vai criando aquele vínculo de amor, de compaixão, de amizade, e muitas vezes a gente se torna muito, vamos dizer assim, muito mais afim com essas pessoas dentro do nosso lar do que podemos imaginar. E ele, antes dele encerrar, ele fala para a gente assim, ó,
Portanto, né? Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Chico Xavier colocou para a gente. Ou seja, nós temos o controle do nosso destino. Nós podemos, sim, fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, de acordo com o que a gente quer, com o que a gente propõe para a nossa existência. Aqui ele é muito afirmativo. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Então ele é bem taxativo. Tudo depende de nós. As nossas escolhas, as nossas buscas, as nossas repulsas, o que a gente pode modificar, tudo que está ao nosso redor, nós somos os maiores responsáveis por estarmos nas situações que nós nos encontramos, tanto positivamente como negativamente, ainda devido à nossa inferioridade. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Mais uma vez, de forma taxativa, ele coloca para a gente dos nossos pensamentos. A gente fala que muitas vezes a gente tem que pensar muito antes de falar. Eu costumo brincar com alguns conhecidos que eu falo que a gente tem que pensar antes de pensar, que muitas vezes o nosso pensamento atrai uma carga muito negativa de situações e, como ele falou, são as chaves para esses atos que a gente comete ainda e muitas vezes a gente se arrepende. E não é que a gente não possa se arrepender, mas o ideal é que a gente passe a se arrepender menos. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. Falamos anteriormente das nossas reclamações, dos nossos processos de vitimização, mas seria interessante, é interessante que a gente analise e observe tudo para que a gente possa compreender o quanto ainda precisamos perdoar, o quanto ainda precisamos de perdão e o quanto ainda precisamos do auto-perdão, de olharmos para dentro de nós, vermos a necessidade que temos de mudar algumas coisas, e ele fala: a mudança está em tuas mãos. Nunca esteve tão certo quando ele fala que a mudança está em tuas mãos, porque sabemos onde precisamos mudar. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, nas obras póstumas, no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, em toda a codificação, fora as obras de André Luiz, além dessa mensagem de Chico Xavier hoje, existem várias outras mensagens que sempre nos convida para a necessidade da nossa reforma íntima. E Kardec foi muito feliz quando colocou para a gente: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, ele fala da necessidade que nós temos de nos esforçarmos para não cometermos alguns erros que ainda cometemos. Então, quando nascemos no lar que habitamos hoje, essa mensagem eu quis trazer para a gente, cada passagem dela, mostrando que ela abre leque para vários estudos em relação à reencarnação, em relação ao parentesco corporal e espiritual, em relação à progressão dos mundos, aos diversos mundos habitados, na nossa terrinha como planeta de prova e expiação, o nosso trabalho material, o nosso trabalho espiritual, sabermos o que estamos fazendo, as nossas afinidades com os nossos familiares, com os nossos amigos, os ambientes que a gente traz para a nossa vida. Tudo isso está dentro dessa mensagem, mas abre esse leque de reflexão e de estudo. E ele encerra de uma forma grandíssima, deixando para a gente: reprograma a tua meta,
busca o bem e viverás melhor. Então, se hoje nós ainda temos alguma dúvida sobre o que a gente quer para a nossa vida material, espiritual, para o nosso equilíbrio emocional, vamos começar dentro de nós a reprogramar esse ser humano que nós somos e buscar o bem para a gente poder viver melhor. Essa reflexão que a gente deixa nesse momento, para que a gente possa, então, a cada dia, aprender um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos e sobre o que o nosso Mestre Jesus está sempre nos passando. E nunca esquecer, como nós falamos, a necessidade de perdoar, a necessidade de pedir perdão e também, principalmente, de se auto-perdoar. Porque para a gente perdoar e pedir perdão, nós temos que estar bem conosco mesmo, principalmente dentro do nosso lar, dentro do ambiente que nos cerca, que é onde começa tudo. Muita paz a todos, que Jesus possa sempre estar ao nosso lado, nos abençoando e amparando nossos propósitos. E até uma próxima, se Deus quiser.